A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um Maná Diário. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sino de notificação. Vamos à meditação dessa manhã. Todos temos muitas aflições na vida. É natural, não desejável, mas acontece. Como lidamos com essas questões, então? Por vezes perguntamos a nós mesmos se Deus está acompanhando, vendo tudo. E a resposta é que Deus tudo vê. Na história de hoje veremos em Gênesis 21, de 1 a 5, que o Senhor foi bondoso com Sara. Fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão e, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Esse era o primogênito da promessa. Abraão já tinha outro filho com a sua escrava Agar. Em Gênesis 21, de 6 a 8, e Sara disse: Deus me encheu de riso e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Então, com a própria natureza, com a própria natureza de irmãos, o irmão mais velho caçoava do irmão mais novo. Em Gênesis 21, 9 diz: Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Com essa idade, 100 anos, acredito que tudo o que Abraão deveria querer na vida é não ter problema, ainda mais que em relação aos filhos, Mas, também como a própria natureza humana, não que justifique, conforme Provérbios 26, 17, Sara tomou as dores de seu filho e exigiu de seu marido algo terrível, que perturbou e muito a Abraão. Abraão aqui, trazendo para os dias de hoje, tinha um filho fora do seu casamento. E ele tinha criado essa situação indesejada, não aprovada por Deus desde Gênesis, e por um fim tudo aquilo estava gerando um desconforto e uma perturbação muito grande. Ainda no capítulo 21, do versículo 10 e 11, Sara disse a Abraão: livre-se daquela escrava do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Isso é um estresse, que situação complicada. Mas Deus estava vendo o coração de Abraão e o seu pesar. Havia preocupação, talvez um desespero, uma ânsia, um estresse, mas Deus, sendo presente, consola Abraão. Observe no versículo 12 e 14 de Gênesis 21. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Abraão sabia que tudo daria certo, mas Agar, a mãe, como seria isso? O que estava acontecendo? Uma aflição naquele coração da mãe, uma agonia, uma angústia, uma ansiedade, um anseio, um desconforto, uma perturbação interior, uma amargura. E aí no versículo 15 e 17 de Gênesis 21, quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. A aflição de Agar, como vimos no texto, gerava medo. Quantos pais têm em si esse medo presente?
a verdadeira ameaça de perder um filho, mas de forma audível, o anjo de Deus do céu, Jesus Cristo, intervém revelando o coração, dizendo: olha o que está no seu coração, não tenha medo. Certas situações só Deus para resolver. Talvez você possa estar num contexto de vida como Agar, a solução do problema lhe escapa às mãos, o controle, aflição, desespero, medo, tudo isso quer lhe invadir a alma. Lembro de Salmo 121, do versículo 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lembro-me da canção também, irmãos. Há momentos na vida que pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. Então, clamamos o nome de Jesus. Então, clame. Lições como Abraão. Qual a sua inquietação hoje? Aperto, abalo, tristeza, consternação? Deus o assiste. Deus lhe diz: não se perturbe por causa disso. Ou você está como Agar, o que lhe aflige, lhe angustia, aperta, causa tensão, desolação, causa-lhe medo. Deus lhe diz: não tenha medo. Em João 16:33, na parte B, diz: em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Em Gênesis 21:17, diz que Deus ouviu o choro do menino. E se você é filho, ouça, não existem filhos de Deus que ele não cuide, acredite. Até aqui a palavra, que Deus abençoe. Vamos orar antes. Senhor, eu oro por aqueles que passam por alguma agitação, desassossego e aflição em seu interior, que ouçam o Espírito Santo e a sua palavra diante de tantas angústias e medo. Oro por aqueles pensamentos incrédulos, muitas das vezes fixos, improdutivos, repetitivos, que sejam calados em nome de Jesus. Peço ao Senhor para que abra-lhes o coração para as verdades espirituais, Senhor. Pai, peço para que diante da verdadeira ameaça, que de alguma forma alguém nos assiste, perceba, ó Pai, o seu conforto, porque o Senhor está vendo. Que, ó Deus, essa pessoa venha perceber o não tenha medo que o Senhor disse, por meio da palavra, seja por meio de um louvor, seja por meio do consolo, por meio de um irmão. Pai, que em Jesus todos tenhamos paz e ânimo, apesar das aflições. Sei que de alguma forma o Senhor nos assiste e nisso queremos descansar. Em nome de Jesus, amém. Ótimo dia, Deus abençoe, irmãos. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!